Olá, olá, meus queridos alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos mais uma vez aqui para a gente transmitir um pouquinho de algum conhecimento que a gente tem sobre a matemática para poder compartilhar com vocês, certo? A gente já conversou já a respeito da matemática e a gente sabe que ela, né? A gente pode encontrar em todos os nossos lugares, no nosso dia a dia. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto que a gente vê com frequência, até na escola, tá certo? Nós vamos falar sobre os números ordinais. E o que são os números ordinais? É aquilo que a gente coloca em ordem, certo? A gente vai selecionando os objetos, ou as coisas, ou as pessoas na fila, na ordem em que elas podem acontecer ou devem acontecer, né? A depender de cada situação. E a gente vai observar que no dia a dia, né, na escola, quando a gente vai ao recreio, quando a tia fala assim, ó, fila, aí os meninos saem tudo correndo para fila, certo? E alguém chega, tia, eu cheguei primeiro. Ai, não, fulano depois de mim, eu cheguei primeiro, fulano, né? Tem aquela conversa sobre de quem chegou primeiro e quem não chegou primeiro, né? Então veja que a gente consegue perceber que a matemática está no nosso dia a dia, né? Então os números ordinais, né, que também faz parte da nossa vida, nós vamos ver hoje, né, o nome, como é que a gente fala o nome desses números, desculpa, certo? E a gente vai perceber que no nosso dia a dia esses números também estão presentes, certo? Como eu disse para vocês, vem aqui para a tela para a gente dar uma explicadazinha, certo? Os números ordinais, certo? Eu vou colocar o número, mas a única diferença é que ele vai ter uma bolinha pequenininha e um tracinho embaixo dessa bolinha, certo? Então esse é o meu número ordinal. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo, certo? Então, a princípio, nós vamos estudar de 1 até o 10º número, tá certo? E eles vão me indicar a ordem. Eu quero colocar quem chegou primeiro na fila, certo? A fila, a porta é aqui, tá? Vamos dizer aqui assim, ó. Segundo, tá? Isso vai determinar a ordem, a organização, tá? Esse é o terceiro, porque a fila está assim, certo? Então, você vai... Isso aqui é a sacola. Certo, gente? Então, os números ordinais, eles vão organizar, certo? A fila daquilo que está acontecendo, a fila da escola, né? As carteiras, né? Quando a gente estuda, tem a primeira, né? Depois a segunda, a terceira. Então, isso a gente vai contando, ou seja, vai organizando na ordem conforme for necessário. Ou na ordem que for chegando, como é o caso da fila do lanche, do ir ao recreio. Tem fila de banco, né? Então a gente percebe essas questões. Ah, eu cheguei primeiro, né? Então fulano aqui chegou depois, porque às vezes fica uma bagunça assim na frente, né? Antes de começar, até no posto de saúde. Geralmente, né, a gente consegue ver isso em todos os lugares. Se a gente for no supermercado, a gente está na fila, então está na ordem. Né? Se não tiver, quem chegou primeiro, né? Às vezes num posto de saúde, o pessoal fica assim disperso. E quando a atendente chega, o que é que acontece? Ela pergunta quem chegou primeiro. Então as pessoas que chegaram, foram chegando, na sequência, um após o outro, sabe, não, eu cheguei primeiro. Então o primeiro sabe que ele, quando chegou, não tinha ninguém, certo? Então ele foi o primeiro ali a chegar. Chegou primeiro. Depois chegou o segundo. Então o segundo sabe que quando ele chegou, o primeiro já estava, só tinha uma pessoa. E assim vai, tá certo? Então a gente consegue identificar a ordem
através dessa maneira, né? Observando quem chega primeiro, quem chega segundo, ou quem senta primeiro, quem senta segundo. Eu vou perguntar, quem senta na terceira carteira, né? Infelizmente hoje nós não estamos em sala de aula, mas a gente poderia ver isso na sala de aula. Quem senta na terceira carteira? Então a gente ia poder observar na fila quem sentava na terceira carteira da parede do canto direito, né? Então a gente ia observar quem está sentando na primeira carteira da fila do meio da sala. Então isso é ordem, certo? E ordem é para organizar, não é para deixar nada bagunçado, tá certo? Quando a gente arruma nossos brinquedos, a gente deixa organizado. Não que fique na ordem, o primeiro é esse, não necessariamente. Mas vai dar uma ideia de organização, certo? A mesma coisa, os números foram criados, os números ordinais, foram criados para isso, para organizar toda a situação que a gente precisar, tá certo? Então agora nós vamos ver o nome desses números, tá? Eu vou deixar aqui, vou colocar aqui para vocês, que é para vocês, tá? Vou colocar aqui para vocês rapidinho. Ó, deixa eu ver se primeiro, esse vermelho está prestando, tá? Segundo, ó, terceiro, certo? Quarto, não sei se vocês estão vendo, se não qualquer coisa eu troco, que eu queria dar um destaque diferente. Ó, quinto, sexto, sétimo, um acentozinho. Deixa eu ver, botar aqui o oitavo, tá? Oitavo, nono e o décimo, certo? Certo? O nono e o décimo. Tudo bem? Então, esses são o nome dos números em ordem, números ordinais, do primeiro até o décimo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Esses são os números que compõem a ordem, certo? Dos números ordinais. Esses são os primeiros números, né? A gente tem o 11º, 12º, mas hoje nós vamos somente aprender, nessas semanas, do primeiro até o 10º número, tá bom? Então, lembre, números ordinais é para manter a ordem, para organizar esses números, para organizar o objeto, organizar a fila, certo? Então, ele vai organizar a sentença, a sequência de cada uma das atividades, daquilo que a gente for exercer, fila, sentar na cadeira da sala, certo? Ou outra coisa que for necessária. Tudo bem, gente, por aí? Nós vamos para um outro assunto, rapidinho, porque isso faz parte de vocês, tá certo? É sobre os números. Agora o número 40, tá certo? A gente vai continuar falando um pouquinho sobre número, eu vou apagar aqui, tá? Qualquer dúvida, vocês têm esse assunto no livro de matemática, tá? A tia só fez esquecer a página agora. Mas tem esse assunto no livro de matemática e tem como vocês. Qualquer dúvida, vocês olharem, tá? E copiarem esse assunto. Eu esqueci agora e não estou com o livro aqui, tá? Mas vamos lá. Nós sabemos, né, que números faz parte da nossa vida. Então, nós temos a sequência desses números, tá? Vamos aqui, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Vou deixar até o 90, porque o 100 a gente estuda mais tarde, tá bom? 90. Vamos lá.
o que é que acontece aqui? Eu tenho eu tenho umas dezenas exatas, ou seja, as dezenas certinhas. Por que as dezenas exatas? Porque eu não tenho um número aqui diferente do zero, eu não tenho né? Não seria dezena exata, ó. O 11 não seria dezena exata, o 23 não seria dezenas exatas, certo? Então, quando eu digo dezenas exatas, é porque eu tenho exatamente aquela quantidade certinha. 10, certo? Fechadinho, sem nenhum número a mais. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Notem que esses números aqui é diferente dos números ordinários que a gente acabou de ver. Por quê? Ali vai determinar a ordem, certo? A ordem de fila, como a gente já havia falado. Aqui não. Aqui a gente vai determinar dezena, vai determinar número de casa. A gente aqui determina a idade. Eu tenho 10 anos, eu tenho 40 anos, eu tenho 80 anos, certo? Então é diferente. Ali é números que ordena, organiza. Aqui é o número natural, aquele número que a gente usa no nosso dia a dia também, mas de forma para a gente contar, certo? Não para organizar, mas para contar. Na sala eu tenho 10 cadeiras, na sala eu tenho 30 cadeiras, 30 alunos, certo? Então, esses números naturais que a gente está estudando agora é diferente dos números ordinários, certo? Então, a gente vê em qualquer lugar no nosso dia a dia também, tá certo? A gente usa mais esse com frequência. O outro a gente usa pouco, só principalmente assim, nesses casos de ordem e tal. Mas esse não, a gente usa para diversas coisas, tá? Então, eu tenho aqui o número, tá? 10, 20, 30, tá com a ajuda aí do papai e da mamãe, ou qualquer coisa, se vocês estiverem fazendo só, 40, vocês podem voltar o vídeo, olha, tá bom? 50 e faz 60, 60 com dois S no meio, tá, gente? 70, 80. Veja que o nome dos números quase se pareiam, ou se parecem, tá? E 90, tá certo? Esses são os meus números, minhas dezenas exatas. Eu tenho exatamente 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e o número 90. Se eu pergunto aqui para vocês, quem vem antes? Não pode ser 10. Eu quero saber a dezena exata que vem antes e depois. A dezena que vem antes. 20. Ó, 20, 30, 40, tá? Estou falando de dezenas exatas, tá bom? Não é de número subsequente, assim. 30, 31, 32. Nós estamos olhando agora, nesse momento, somente as dezenas exatas, tá bom? Então, quando eu peço para que você me diga o vizinho, o anterior e o sucessor, antecessor, e o sucessor do número 80, antes, depois. Quem vem antes de 8? 7. Então, é o 70. Quem vem depois de 8? 9. Quando a gente coloca 90. Então, isso daí vai me dizer quem é o antecessor e sucessor da dezena que está no meio, tá? Quando vocês precisam observar também o enunciado. Eu sei que não tem essa atividade nessa semana aí, mas a gente precisa também dar uma relembrada nesse assunto, tá? For dezenas exatas, quando eu dizer dezenas exatas no enunciado, vocês já sabem que é a dezena antes e a dezena depois. Tudo bem? Certinho por aí? Hoje nós vamos falar sobre dar continuidade, tá, gente? Infelizmente, não ficar bem eu gravar, parar e a gente poder estar vendo o exercício. Era muito bom se a gente estivesse vendo vocês ao vivo e a gente acompanhava até as atividades, que seria legal.
mas eu estou sem notebook, né? A tia Val grava no celular. Estava tendo os probleminhas também no aparelho, né? Então fica difícil também. Então, hoje nós vamos falar sobre o número 40, tá? Dá um descansozinho aí para vocês de um minuto, enquanto eu estou apagando aqui. Pronto. Hoje nós vamos falar sobre esse número, tá? O número 40. Nós já vimos, né, a sequência dos números de 1 a 9, de 10 a 19, de 11 de 20 a 29, de 30 a 39, e a gente vai ver agora de 40 até o número 49, tá certo? Vamos lá para a sequência: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e o número 49. Tudo bem? Então, vamos ver que hoje esses números, nós estamos falando de sequência numérica aqui. Sequência. Não é mais ordem, tá? Ordem já passou. Isso aqui é sequência. 40, depois vem o 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e o nosso número 49. O que é que acontece aí nesse caso? Né? Nesse caso, nós temos os números na ordem e eu vou querer que esses números, certo? Agora, veja como é diferente. Eu vou querer, 45. Lembre que na questão anterior, no assunto anterior, eu falei das dezenas exatas. Aqui eu não tenho mais uma dezena exata, tá? Eu tenho o número 45. Então, já tenho 5 números a mais do que a dezena exata. Certo? Então, eu vou querer saber quem vem antes e quem vem depois deles. Gente, isso é fácil. Faz a sequência dos números até o 49, tá? E aí eu vou identificar qual número na atividade está pedindo. 45. Eu venho e vou para o 45. Certo? Quem tem que estar antes dele? O número 44. Venho e coloco 44 aqui no espaço, certo? Quem vem depois, olha, é só olhar a setinha. Vocês fazem isso com maior tranquilidade. E vem completo. 44. Veja que quando eu vou falar esse número, ele vai ficar na sequência certinha. 44, 45 e o número 46. Certo? A sequência exata. Certo, gente? Não esqueçam disso. Eu vou pregar um outro número. 42. Quem vem antes e quem vem depois? O número 42. A mesma coisa. O que a gente vai fazer? Vocês podem circular e depois apagam, então passam um tracinho debaixo do número que está, né, pedindo para que você dê o antecessor e o sucessor, ou seja, antecessor antes, sucessor depois, tá certo? Quem vem antes? Então eu já sei que antes de 42 vem 41, tá? E quem vem depois de 42 vem o 43. Ou você pode fazer esse tipo de sequência e para poder identificar o número, ou você pode fazer esse número aqui, Ou pode fazer dessa forma. Presta atenção. Eu tenho aqui o número 44. Vocês vão observar esse último número. Porque esse primeiro número, certo? Que está certinho, eu vou repetir. Certo? Porque nós estamos na casinha do 40, tá? Então, o que é que eu vou observar? Esse último número. Aqui é 4. Quando eu venho para cá, eu vou diminuir o número. Se eu tenho 4, tirei 1, fiquei 3. Então, o 3... Espera aí, viu? Então, o 3 vem para cá, olha. Aqui eu tinha 4. Se eu venho para cá, eu vou colocar mais 1.
tenha 4, mais 1, 5, tá? Então, vocês podem pensar também nisso. E aí vai ficar certinho, 43, 44, 45. Tá certo, gente? Isso tudo vai ser questão de conhecimento, ou da forma mais fácil que vocês vão adquirir. Ou dessa primeira que a T explicou, ou dessa aqui segunda que a T explicou. Vou dar outro exemplo também, que é para vocês verem. 47, certo? Ó, eu tenho o 40, eu vou botar, tá? Não vou esquecer de colocar. E aí eu vou ver o 7. Deixa eu colocar aqui para não atrapalhar. Ó, tem o 7, tá? Que é o segundo número que eu vou observar, certo? O 4 eu repeti, certo? O que é da sequência dos números, da 40, tá? Da casa dos 40. Então, eu tenho 7 aqui. Para eu colocar o número aqui, eu tenho que ser menos 1. Então, 7, eu tenho 7. Tiro 1, fica 6. Aqui eu vou somar mais 1, vou botar mais 1. Tenho 7. Tenho 7 mais 1, 8. 48, tá? Então, vocês vão olhar qual é a melhor forma de vocês aprenderem. Se dessa, colocar a sequência, ou então se vocês souberem mesmo o número, tá? 45, antes 44, 45, depois vem 46. Tem gente que tem facilidade em saber já a sequência numérica, tá? Então, vai depender muito de cada um, tá? Deixa eu apagar aqui rapidinho, para ver se tem mais outro assunto ali da atividade. Eu estou passando agora por atividade, tá? A gente não sabe quando volta. Exato, tal. Gente, olha, nos assuntos aqui, por hoje é só, tá? Qualquer dúvida, aí vocês entrem em contato com a escola lá, com o tio, né? E ele fala comigo, tá? E a gente consegue fazer de uma forma melhor essas explicações. Se vocês tiverem muita dúvida em determinados assuntos, né? Manda lá a pergunta para o tio Geilton, né? Porque ele vai poder direcionar melhor. Então passa para mim e eu vou estar conversando com vocês, tá certo? Não se preocupem que qualquer dúvida, a tia está corrigindo as atividades. Qualquer dúvida vocês perguntem a tia, tá? Olha, hoje é só, tá? Um beijo, fique com Deus e até amanhã, tá? Cheiro, fui!